Bem, meus irmãos, amigos, estudantes da Palavra de Deus, voltamos com a nossa aula de VTB número 1, agora a aula número 9, nona aula. Vamos falar hoje sobre as versões siríacas, as versões orientais e o Pentateuco samaritano. Nossa aula ministrada aqui de Laginha, Minas Gerais, direto para o mundo. Falamos aqui da Zona da Mata Mineira, Zona Leste de Minas, Sul Capixaba. Estamos desde 1992 com o Centro de Cultura Bíblica Bereshit, difundindo a cultura teológica na região. Já passaram por nossa escola mais de 2.000 alunos, já se formaram mais de 700 alunos. Temos alunos espalhados pelo mundo inteiro e continuamos estudando a Palavra de Deus até hoje. Nosso símbolo é essa menorá, com as palavrinhas Yerushalayim, Jerusalém. A aula de hoje, então, falaremos sobre as versões siríacas, orientais e o Pentateuco samaritano. Vamos falar então primeiro sobre o Pentateuco samaritano. O que era esse Pentateuco samaritano e do que ele trata, né? Vamos achar aqui no nosso resumo. Não estamos achando aqui facilmente. Vamos passar então logo para as versões siríacas. Essas versões siríacas, a primeira dela, né? A mais famosa dela, é o siríaco. Vocês sabem, era a língua de Arã, né? A língua que ficava no povo acima da Judéia ali, chamada Síria, Mesopotâmia. A mais famosa é a Peshita. A palavra Peshita quer dizer simples. Essa versão tem uma história literária tão complexa que a sua origem tem sido por muito tempo uma questão de debate. Até o ponto em que pode ser traçada no passado é na versão cristã, pois contém o Velho e o Novo Testamento. E as cópias existentes são provindas de mãos cristãs. O Antigo Testamento apresenta uma forte influência judaica que muitos eruditos defendem ter sido pelo menos em parte de origem judaica, embora alguns expliquem como sendo de origem judaico-cristã. Ele pode ter sido produzido em Edessa, embora Kali, que é um estudioso, um crítico, declare que ele vem da região da leste do Tigre, onde houve a conversão do rei Isaac, sua mãe, tornaram-se prosélitos dos judeus do primeiro século. A passagem do Antigo Testamento na Peshita, que são pouco mais que a transliteração de Targums aramaicos. Os Targums são interpretações orais do Velho Testamento. Embora o texto concorde de forma geral com o maçorético hebraico, parece ter sido revisado pela Septuaginta. Originalmente, essa versão siríaca não continha crônicas, Esdras, Neemias e Esther, nem os apócrifos, que foram adicionados depois. O manuscrito siríaco mais valioso é o Códice Ambrosiano, do VI século, que até agora está em Milão. Um manuscrito de Gênesis, Êxodo, Número e Deuteronômio, do Mosteiro de Santa Maria, no Egito, contém uma data do ano 464 da era cristã, sendo assim a cópia mais antiga da Bíblia Peshita. Seria esse manuscrito que é achado lá em Santa Maria, no Egito. Então a versão mais famosa é a Peshita. Do siríaco é essa daqui. É do ano mais ou menos 150 150 da era cristã. Outra versão famosa siríaca é a versão chamada Sírio Exemplar. Essa versão é a versão da quinta coluna da Exapa de Orígenes, feita pelo bispo Paulo de Tela, em 600 e pouco da era cristã. É muito literal e inclui as anotações críticas de origem. Esta é a nossa autoridade máxima para a reconstrução do texto revisado da Septuaginta essa parte. Então, essas duas versões aí são as versões siríacas. A Peshita, que é a mais famosa, chamada de comum, tipo Vulgata no latim também, que é comum, né? Do ano 150 da era cristã. E essa outra chamada Sírio Exemplar, que foi tirada da coluna, a quinta coluna aí da versão de Orígenes, daquela Exapla que ele fez com todas as versões gregas da época. Outras versões orientais que podemos citar é a cópita, era a língua do Egito no período da igreja cristã primitiva, consistia de vários dialetos. Os mais importantes desses, se tratando das versões da Bíblia, são o saídico e o boárico. Então essa cópita tinha 6 versões diferentes, as principais essas duas aí. Foi produzida mais ou menos no terceiro século e circulava ali pelo sul do Egito e pelo norte do Egito. Outra versão famosa oriental é a etíope. A versão do 5º e 6º século, tradução do grego. Os manuscritos mais antigos existentes são do século XIII.
Outra versão antiga oriental, a gótica. Essa versão, que representa a primeira literatura escrita dos godos, foi feita por Ulfilas, a partir da revisão de Luciano da Septuaginta, aproximadamente no meado do século IV. Apenas alguns fragmentos dessa versão ainda existem hoje. Outra versão armênia, da tradução da Septuaginta, feita para os cristãos da Ásia Menor, oriental, mais ou menos também do ano 400, após a invenção do alfabeto naquela região. Ela mostra uma influência definida da peshita siríaco. A versão da Geórgia, produzida no V ou VI século, provavelmente da Septuaginta grega, com algumas referências ao siríaco. Ela está preservada em 2 volumes no mosteiro do Monte Athos. E a versão eslovênica, do IX século, atribuída a 2 irmãos, Cirilo e Metódio, foram traduzidos do grego, alguns do hebraico e outros da Vulgata. E por fim, por último, a Bíblia, a versão árabe, é o Pentateuco e o livro de Josué. Dessa versão foram traduzidos da versão copta e do hebraico. Então, essas versões orientais mais antigas são essas daí, nós falamos agora, né? E elas também muito cooperaram e acabaram auxiliando na tradução das nossas versões modernas, que elas são versões muito antigas, né? Do século III, do século IV, por aí. Agora, falando por último do Pentateuco samaritano, o que seria esse Pentateuco? O Pentateuco normal nosso é a Torá, né? É o Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. São os 5 Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da lei. O Pentateuco samaritano não é uma tradução, uma versão, mas é um texto independente do hebraico, escrito em forma modificada do antigo alfabeto semítico e transmitido independentemente desde o dia do cisma samaritano, desde quando houve a queda do Império do Norte em 722 a.C., até depois caiu o Império do Reino do Sul, de Judá, em 587. É, portanto, uma verificação sobre os erros e corrupções que pode ter se infiltrado no texto hebraico do Pentateuco, por meio de suas várias cópias através do advento da imprensa. Seu valor é diminuído pela obscuridade que circunda a história do seu texto e pelo atraso de seus manuscritos, nenhum dos quais chega a ser anterior ao século X. Então, todos os manuscritos do Pentateuco samaritano que nós temos são do século X para frente. Ele difere do texto hebraico massorético em mais ou menos 6.000 casos, mas a vasta maioria das diferenças são de importância insignificante, sendo grandemente variações apenas de escrita e na gramática. Algumas das variações importantes que refletem os ideais da religião e rituais samaritanos foram indubitavelmente introduzidos pelos samaritanos a fim de difundir as ideias dele. Em apenas 1.900 casos, o texto samaritano concorda com a Septuaginta, onde essa concorda com o hebraico massorético. Então, vocês vejam que esse Pentateuco só serve 1.900 textos aí, né? Somente em 1.900 casos, ele concorda com a Septuaginta, que concorda com o texto massorético. Mas, contudo, é um documento muito antigo também, né? Que traz algumas elucidações, principalmente na área de números. Quando a gente começa a falar que os números, o Pentateuco samaritano, quase todo ele muda as datas, a idade de Adão, nas idades de todas que se referia a dados numéricos, o Pentateuco samaritano altera quase todos aqueles dados. Muitos deles diminuindo, muitos aumentando, mas serve de valia para nós conhecermos as versões e as traduções. Vamos ficando por aqui com a nossa 9ª aula e vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Fica na paz, um abraço. Tchau, tchau.